Bom dia, querida igreja, nós aqui nessa manhã abençoada. Acabamos de vir no culto assim a minha alma suspira abençoado. Minha alma Hoje, tem sede de Deus, do Deus 8 horas da manhã, estávamos adorando o Senhor. E eu louvo a Deus também pelos irmãos que não puderam vir, né? Outros irmãos que vieram. Nós estamos no mês que colocamos um mês do discipulado. E esse mês nós vamos estar trazendo mensagens que Deus colocou no nosso coração. Nunca se viu tão quanto importante esse momento de fortalecer os discipulados, os pequenos grupos, não no sentido do pequeno grupo em si, onde nós nos reuníamos, mas sim fortalecer os pequenos grupos dentro da sua residência, dentro da sua casa, dentro da sua família, e não deixar que esta pandemia venha apagar esse fogo do Espírito dentro do seu lar. Sei que a igreja, a segunda igreja presbiteriana, né, juntamente com os irmãos, tem irmãos que são muito zelosos com a palavra, né, e das suas orações também, das suas disciplinas espirituais. E nós agradecemos ao Senhor Jesus por isso. E nós queremos agradecer a todos os irmãos que também participaram conosco nessa manhã. Foi maravilhoso, foi um momento bom, foi muitas poucas pessoas, mas também pelo momento que nós estamos vivendo. E nós não estamos longe ou transgredindo leis. Lá em Romanos, capítulo de número 13, eu até mensurei os irmãos que toda liderança, foi constituído por Deus, ou seja, Deus que nos constituiu e nós temos que submetermos a ela, né? Então nós não perdemos também, tivemos 2 decretos, o decreto municipal e o decreto estadual, e prevaleceu o decreto estadual, onde ele nos dá a permissão de podermos cultuar ou abrir a igreja para cultuarmos no dia de domingo até meio-dia, e nós adoramos o Senhor das 8 às 10 horas da manhã, e nós louvamos o Senhor por isso, né? Eu sei que o momento é delicado, o momento é cauteloso, estamos no vermelho, né? Então o índice lá em cima, os hospitais superlotados, pessoas que estão sendo tratadas desde a sua própria residência, mas nós temos que nos fortalecer no Senhor, né? E nós nos precavendo, tendo o termômetro vermelho, máscaras, não se reunimos na frente da igreja, fomos embora, enfim, tomamos todos os cuidados. E Deus se manifestou em nosso meio de uma forma agraciada, e louvamos a Deus por isso. E eu não deixaria de deixar a igreja sem essa palavra, porque nós estamos nesse mês de discipulado. Então eu quero trazer esta mensagem à igreja em nome de Jesus. E eu quero compartilhar um texto bíblico que se encontra lá em Colossenses capítulo 1, versículo 28 ao versículo 29. Eu quero fazer uma exposição desses 2 versículos, e depois eu quero fazer uma exposição bíblica do versículo 15 ao versículo de número 20 também deste mesmo capítulo de Colossenses. Mas antes disso eu quero orar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, ore, adore o Senhor conosco em nome de Jesus. Oremos. Senhor, neste momento eu quero, Pai, agradecer o Senhor pela sua igreja. Abençoe, Deus, teu filho e tua filha. Fortaleça, Senhor Jesus, meu Pai, eles, Pai, neste momento de pandemia. Ó Deus, que o fogo do Espírito esteja, Senhor Jesus, aceso continuamente, Deus, em nossos corações. Ó Deus, que haja cura, que haja restauração, que haja, meu Deus, avivamento dentro dos teus próprios lares. Meu Deus, fale com teus servos, meu Deus, como o Senhor falou conosco nesta manhã. Quebre, Senhor, muralha, quebre barreiras e quebre os impedimentos e derruba tudo aquilo que não precede do Senhor e não provém do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu nunca vi um momento tão propício como esse de nós podermos destacar aqui ou falarmos de discipulado, não no sentido do discipulado como nós vimos ele de uma forma, falando assim, mas o discipulado é só um encontro. O discipulado, nós não temos que ver o discipulado somente como um encontro. Em toda a história bíblica, Deus, ele instituiu isso dentro do povo de Israel, e firmando isso com mais ênfase na igreja primitiva, e no decorrer dos
das nossas vidas, do nosso cristianismo. E quando nós falamos de discipulado, nós não podemos deixar de mensurar aqui Moisés, que discipulou Josué, né? E Elias, que discipulou Eliseu. Nós vimos várias outros personagens bíblicos que em toda a história do Senhor, discipulando homens não para ser semelhante a homens, mas sem ser semelhantes ao Senhor. Embora nós vimos que pessoas hoje estão entendendo o discipulado de um outro ponto de vista. E o discipulado não é somente um encontro que nós temos que estar ali esporadicamente, sem nenhum compromisso. Como dizia, nós participamos de um treinamento aqui em Cuiabá e o pastor Daniel, ele nos enfatizava muito bem sobre o discipulado. Ele dizia que o discipulado é um relacionamento comprometido e pessoal, em que um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a se aproximarem mais dele e assim reproduzirem. Ou seja, o discipulado não começou por mim, não começou com você. O discipulado começou com a grande comissão e também dando ênfase também ao povo de Israel, também mesmo no Velho Testamento, mesmo com essa pouca compreensão no sentido de afirmar com mais ênfase a palavra discipulado, aquele que aprende, discipulador, aquele que vai ensinar. Então, quando nós falamos de discipulados, nós vamos falar de relacionamento. E quando falamos de relacionamento, nós vamos falar de compromisso. Quando falamos de compromisso, nós vamos falar também de renúncia. Então, o discipulado, ele envolve todo um contexto onde eu vejo que Deus tem falado ao meu coração, que nós temos que nos fortalecermos muito mais neste um destes pilares do crescimento sustentável integral que nós temos trazido para a sua igreja. Então, estamos 3 anos já trabalhando para que possamos estar não somente crescendo numericamente, eu não vejo discipulado só crescendo em números, mas eu vejo a maior ênfase que nós temos que enfatizar é o discipulado crescendo em maturidade. Então, e é isto que eu quero falar para você e para mim nesta manhã. O tema central que nós iremos falar, será discipulado crescendo, discípulos crescendo em maturidade. E quando nós falamos de maturidade, eu quero trazer aqui 4 conceitos. Antes de trazer o conceito teológico e bíblico, dentro daquilo que Paulo ele nos fala e aponta para a igreja que se encontrava em Colosso. O primeiro conceito que nós poderemos destacar aqui sobre maturidade é a maturidade física, ou seja, ter um corpo em desenvolvimento. Nós sabemos que o nosso corpo, desde o nosso nascimento, ele vem, ou seja, ele se desenvolve com o tempo, tanto no período de um nascimento, quando a criança nasce, até a parte das suas puberdades, onde os jovens começam a desenvolver os hormônios dentro do seu corpo, tanto os homens quanto as mulheres, e também chegando a uma fase adulta. Eu até brinquei com a igreja nessa manhã. Eu falei que esta semana tive um encontro com meu sobrinho, e eu perguntei para ele, estou fazendo um processo de mentoria com ele, e eu perguntei para ele assim, que se maturidade é a mesma coisa de crescimento, Eu até assistimos um vídeo de uma tribo de índio, onde quando os seus jovens passavam por essa fase de mudança, de crescimento, uma fase adulta, eles colocavam umas luvas sobre as suas mãos, e essas luvas eles enchiam de formigas, e esqueci até o nome das formigas, aquelas formigas que tinham as presas bem grandes, e eles colocavam aquelas luvas, aqueles jovens, eles tinham que permanecer aguentando aquela dor ao longo de muitas horas,
até que eles passassem por isso. Então eles tinham que suportar a dor para que eles pudessem estar passando por essa outra fase. Esse primeiro conceito de maturidade física, eu quero destacar ele aqui para vocês. E uma outra forma de conceituar também é a maturidade moral, né? Então a maturidade moral é aquele que tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal, né? Ou seja, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 14, nós vamos encontrar o escritor de Hebreus, a palavra do Senhor, nos referindo desta maturidade moral, que diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, ele vai falar que esse momento também desta maturidade moral é sabermos discernir tanto o bem quanto o mal. Um outro ponto de maturidade que também eu queria destacar para mim e para você nessa manhã é a maturidade emocional, né? A maturidade emocional, o que é, pastor, a maturidade emocional? É ter uma personalidade equilibrada, capaz de estabelecer relacionamentos e assumir responsabilidades, né? Não podemos ceder ao triunfalismo. Então nós vivíamos um tempo onde megas igrejas se destacavam pelas suas grande quantidade de números de membros, né? Ou seja, que tinham seus nomes nos roll de membros. E eram muitas pessoas, né? Então nós não podemos ceder esse triunfalismo, que eu quero dizer, esse crescimento sem profundidade, né? Então muitas igrejas hoje também, embora nós também como igrejas discípulos do Senhor estamos passando momentos de dificuldades, mas não uma dificuldade no sentido de os membros não ter uma profundidade no discipulado. Eu louvo a Deus pelo Senhor, porque o Senhor tem trazido a igreja presbiteriana renovada, ela tem prezado pelo discipulado, não no sentido de só termos o fogo do Espírito, mas termos também o conhecimento de uma forma de prática da palavra de Deus. Então, assim, nós temos visto nesses últimos tempos igrejas tirando fotos, né, números de irmãos, enfim, né, igrejas grandes, igrejas que se triunfavam no sentido de trazer os seus outdoor, no sentido de demonstrar que as suas igrejas estavam grandes, né? E quando veio essas grandes crises, algumas igrejas afundaram no sentido de quê? No sentido dos membros sendo espalhados, dos membros não tendo compromisso com a igreja local, não tendo compromisso com o reino, estavam ali somente por uma troca. Deus tem que me dar, e se Deus me dá eu dou retorno. E então era um Deus de troca, era um Deus que eles estavam ali não pelo compromisso do reino, mas estavam com compromisso com outras coisas. E nós vimos que essas igrejas têm passado momentos de dificuldades, pastores estão passando momentos de dificuldades. É uma teologia da prosperidade, né, onde as pessoas pregavam somente que Deus é aquela prosperidade física, e nós entendemos que a prosperidade primeiramente a prosperidade espiritual, né? É o estado de ser feliz em Cristo, né? E nós entendemos que essa felicidade ela vem dos frutos do Espírito e as consequências de uma obediência de Deus mediante a sua palavra, né? Que vai gerar em nós esse crescimento também físico, essa prosperidade física também sobre as nossas vidas, para uns mais, para outros menos, mas o nosso Deus é um Deus abençoador. Então essa maturidade emocional é o momento de nós sabermos desenvolver, as pessoas desenvolvem isso tendo esse discernimento entre o bem e o mal. E um outro ponto de vista também que nós vamos destacar, né, nesse momento dessa maturidade, que eu quero falar para você daqui a pouco, né, essa maturidade desses 3 pontos que eu acabei de dar ênfase a você, que é a maturidade física, a maturidade moral e maturidade emocional. Mas não é esta maturidade que eu queria trazer para você e o que a Bíblia nos aponta, mas é uma maturidade espiritual, é uma maturidade espiritual. Porém, acima de tudo, essa maturidade espiritual será dessa que iremos e que eu vou expor a você nessa manhã, em nome de Jesus.
Mas antes disso eu quero trazer alguns pontos aqui, né, da igreja que se encontrava na Ásia Menor, né, e a cidade de Colosso localizava-se na caldeia das montanhas, ou seja, a cidade em si vivenciava e vivia em um lugar montanhoso, sobre o vale do rio Liro, na parte central da Ásia Menor. As cidades vizinhas como Laodiceia, Hirápolis, estavam se tornando mais importantes, enquanto Colosso passava por um período de declínio. Então, quando nós vamos ver que essa cidade de Colosso, né, em comparação a outras cidades como Laodiceia, Hirápolis, estavam se tornando mais importantes. Então, eles viram a cidade de Colosso como uma cidade que já havia alguns declínios dentro destes contextos que nós estamos falando para vocês. E o propósito de Paulo com essa igreja era refutar o ensinamento dos hereges que estavam influenciando a igreja do Senhor. Então nós tínhamos ali dentro da cidade de Colosso e também os gnósticos, né? E esses gnósticos, eles filósofos, homens de conhecimentos, e estavam infiltrados dentro da própria igreja. Então Paulo, ele vê Paulo preso e recebe informações que essa igreja estava passando por desses pontos de grande crise sobre a igreja que tinha sido estabelecida sobre aquele lugar. Mas quando a gente fala de discipulado também, discipulado é um relacionamento comprometido, pessoal, em que um discipulado mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a se aproximarem mais e se reproduzirem. Paulo fez isso muito bem. O discipulado não é um programa onde eu tenho que pegar e ir todos os dias. Eu tenho que ter o compromisso que o discipulado é onde vai gerar em mim mudança, vai gerar em mim transformação, onde Deus vai fazer de mim a sua semelhança. E quando nós falamos de discipulado, nós não vamos deixar de ver que o discipulado, ou seja, o discípulo crescendo em maturidade. E essas maturidades que eu acabei de citar para você, maturidade física, maturidade moral, não era esta maturidade que Cristo queria trazer para nós. Era uma maturidade espiritual. E o primeiro ponto desta mensagem que eu quero destacar para vocês para que haja crescimento em Cristo, tem que crescer em maturidade. Não temos como crescer. Por que essa maturidade, esse momento é tão oportuno do discipulado para nós? O discipulado, ele começou, e acho que ele deu mais ênfase na igreja primitiva, e começou de casa em casa. As pessoas, eles tinham suas reuniões familiares, reuniões com a igreja estava se fortalecendo, crescendo, e ela ia multiplicando, tanto em números como no conhecimento e no poder do Espírito do Senhor. Esse processo do discipulado, ele nos proporciona isso. Ele nos proporciona um crescimento de entendimento, de conhecimento da palavra, de uma transformação, de um processo de compreensão maior de quem Cristo é. E quando nós falamos para que haja esse crescimento em Cristo, temos que crescer em maturidade. E agora eu quero destacar aqui os pontos dessa exposição no versículo de número 28, que diz assim a palavra do Senhor: este Cristo nos anunciamos, advertindo, em outras versões vai estar admoestando, a todos, ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentamos cada pessoa perfeita em Cristo. Então Paulo, ele viu uma responsabilidade muito grande, não só sobre ele, mas também todos aqueles pela qual também Paulo já tinha discipulado, que apresentar pessoas perfeitas em Cristo, para ensinar, né, na sabedoria, e para apresentar homens perfeitos. Mas quando eu quero destacar esta palavra perfeito, em Cristo, onde Paulo fala do versículo 28, e essa palavra perfeito
no grego, tem que destacar ela para vocês, no original, teleios, que é igual a um perfeito ou maduro, ou seja, chegar a uma perfeição ou ter maturidade. Então a palavra, repetindo, reformulando novamente, a palavra perfeito significa no grego uma pessoa maduro. Essa perfeição também, Paulo chama ela de como um bebê, ou seja, pessoas que estão vindo para Cristo, mas ainda são crianças no Senhor. Eu quero destacar aqui um versículo bíblico, quando Paulo também, ele se apresenta para a igreja de Coríntios, né, no capítulo 13 de 1 Coríntios 10 ou 11. Eu quero ler para vocês aqui esse versículo. Olha o que Paulo diz aqui: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quanto eu era menino, falava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então Paulo diz que esse momento, que quando viesse aquele que era perfeito, né, então o que era, então o que em parte seria aniquilado quando era menino. Então Paulo dizia que quando ele era menino, Paulo falando quando ele era criança, quando ele era bebê, estava caminhando, então ele pensava, ele falava como menino. Mas agora chegaram uma outra fase de Paulo, uma fase de maturidade, uma fase de crescimento. E eu quero destacar aqui, queridos, que Deus tem falado muito no meu coração, para vivermos este momento, para que haja crescimento em Cristo, em crescer em maturidade. Não tem como nós crescermos se não há uma mudança de mentalidade. Não tem como você crescer um discipulado se você não tiver uma mente mudada, uma mente transformada pelo Espírito Santo. Porque quando a sua mente estiver mudada, quando você tiver uma mentalidade renovada, os teus olhos serão renovados, os teus ouvidos serão mais aguçados às palavras do Senhor. Quando você muda a mente, você não vai ter só a mão para estender, mas você vai ter o coração para acolher. Você vai ter os seus sentimentos também sendo santificados pelo Senhor. Nós sabemos que o processo de uma conversão, ou seja, um convencimento, quando eu venho para Cristo, o primeiro ponto que nós vamos ver é uma justificação de Cristo sobre as nossas vidas. Como assim? É porque Jesus nos justificou dos nossos pecados, ou seja, nós éramos totalmente reprovados pelo Senhor. Nós não tínhamos condição alguma de estarmos na presença de Deus. Nós éramos pessoas que estávamos totalmente destituídos da glória de Deus. E nesse momento nós entendemos que Cristo nos justifica dos nossos pecados. Um outro ponto, o Senhor agora ele nos santifica. E o que é uma santificação progressiva? É aquilo que nós vamos mudando diariamente sobre a nossa vida. Então quando Cristo nos justifica, Cristo agora ele nos santifica. E esse processo de mudança é contínuo na nossa vida. E a nossa mente vai mudando, a nossa mente vai sendo transformada pelo Espírito de Deus. E quando nós entendemos que esse momento que o Senhor, que dentro do discipulado, é uma mudança de mentalidade. A maturidade, ela gera mudança por dentro. É uma mudança espiritual. É uma mudança que traz em nós uma semelhança de Cristo. É uma mudança que carregamos conosco testemunhos do Senhor. É uma mudança que carregamos com Cristo o poder do Senhor. Então estar em Cristo. Por isso eu quero enfatizar novamente o versículo, porque Paulo vai falar assim, lá no verso C já desse versículo 28, ele vai falar assim, perfeitos em Cristo. Quando nós estamos falando em Cristo, nós estamos referindo que nós estamos em Cristo. Não é que Cristo, não é que nós estejamos em Cristo, é que Cristo está em nós. Ele está falando em Cristo, Cristo está em nós. É porque Cristo é o que governa a nossa vida, Cristo é o que direciona nossas vidas, Cristo está em mim, o Espírito está em mim, está enfatizando este em Cristo. Não é como eu estou
estou em Cristo. Como é a mesma coisa se eu transgredir, fala assim, ó, eu estou em Cristo, então eu que coordeno Cristo, eu que direciono a Cristo, eu que conduzo a Cristo. E não é isso que a palavra diz. A palavra diz que Ele está em nós. Então é Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona a uma mudança. E nunca se viu tanto quanto importante, queridos, esse momento de discipulado em nossa igreja local. É o momento de nós não termos só as mãos de um discipulador, mas nós temos que ter o coração do discipulador, nós temos que ter a mente de um discipulador, uma mente mudada, uma mente transformada, uma mente totalmente voltada aos processos de Cristo sobre a minha e a sua vida. Essa semana eu assisti um filme muito bacana, esqueci o nome do filme, na Netflix. Tem alguns que não gostam da Netflix, mas Netflix tem muitos filmes bons também. E eu assisti a Netflix e tinha um filme que falava sobre a vida de um pastor, né, da igreja de Esmirna, que ele pastoreava na cidade de Esmirna, e era uma igreja episcopal. Esse pastor, chegou um tempo na vida dele, e esse pastor, ele saiu para fora. Ele disse que ele vivia, e a igreja estava passando por uma grande dificuldade. E essa dificuldade era que a igreja iria ser vendida, porque a igreja não tinha mais como dar nenhum retorno, não tinha como eles permanecerem com aquela igreja ali. Então o conselho episcopal dessa igreja decide vender. Então ele sai para fora, vai orar, e quando ele ora, ele diz: Deus falou comigo. E dentro dessa igreja, dessa comunidade cristã, havia ali como uma mini chácara, né? E ele disse: nós temos que plantar, e se nós plantarmos, nós vamos colher. E veio uma outra contextualização, porque tinha pessoas ali, refugiados que estavam dentro da igreja, se converteram ao cristianismo, e tinha umas pessoas que já estavam ali, que não aceitavam esses refugiados. Eles não queriam que esses refugiados estivessem ali. Eles queriam que esses refugiados estivessem fora, menos na igreja. Eles não queriam ali. Até teve que ter 2 cultos para separar uma membresia da outra, ou seja, uma igreja meio dividida, né? E quando nós vimos isso, o pastor fala que falou com ele, que Deus mandou ele plantar. E quando ele plantou, ele estipulou meses, adquiriu. O processo foi bacana, porque parece que Deus estava conduzindo todas as coisas, mas no final de uma colheita, vem uma grande chuva, e essa chuva acabou eles perdendo parte da sua colheita. Além do mais, quando eles pegam essa colheita e vão para vender essa colheita, o que acontece com isso? O ônibus deles, o ônibus vai preso, e o ônibus vai preso, e as verduras, as frutas, as coisas que eles iriam vender, estavam tudo ali dentro. E acabou, quando passou muito tempo para arrancar o ônibus dali, eles perderam todos os seus frutos. O que ele entendeu e começou a questionar, falou: Deus, mas o Senhor falou comigo, mas Senhor, o Senhor falou comigo, e tal, enfim. E naquele momento, moral da história, o povo começou a juntar um com os outros, trabalhavam juntos, uniam juntos, propósitos juntos. Esses refugiados, junto com a igreja, criaram uma familiaridade tão grande entre eles, que eles começaram a vivenciar um momento de comunhão com o próprio Jesus, através de Jesus e também da comunidade que eles estivessem. Aquela igreja permaneceu, Deus fez uma grande obra. A igreja cresceu de um ponto que o pastor saiu de lá e foi para outra igreja, e Deus abençoou aquela igreja de uma forma sobrenatural. O discipulado, ela tem que trazer unidade em nosso meio. Então, e para que haja unidade, para que tenha tudo isso, nós temos que ter uma mentalidade mudada. Então Paulo, ele traz este contexto, esse momento desse discipulado, dizendo: olha, vocês têm que ser maduros. Esse maduro é teleios, que significa no grego mudança, maduro. E também Paulo enfatiza esse momento de imaturidade como bebê na igreja de Coríntios. E um outro ponto que eu quero destacar desta mensagem é como os discípulos se tornam maduros. Como nós chegamos nesta maturidade? Como que nós tornamos maduro? O versículo 28, que nós temos anunciado a Cristo,
E agora nós temos um trabalho de apresentar todo homem perfeito a Cristo. Então, Paulo diz que ele agora tem que apresentar todo esse homem perfeito em Cristo. Isso vai requerer uma mudança nessa mentalidade. Então, não tem como você mudar ou você crescer em maturidade se você não tiver uma mente pronta para mudar. Porque tem muitas pessoas turronas, que não querem mudar pela palavra, resiste até os textos bíblicos, não quero, isso não é para mim. Então, para adquirirmos maturidade, nós temos que entender que esse processo é necessário de uma mudança de mente. E agora que eu quero destacar aqui os versículos 15 e os versículos 20 de Colossenses, onde eu quero destacar alguns pontos que Paulo ele traz para a igreja que estava ali dentro e passando por esse grande desafio. O versículo 15 diz assim: e ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de tudo as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus o achou por bem nele, residisse toda a plenitude. Versículo 20: e que, havendo feito a paz pelo sangue de Jesus, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse comigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E eu quero destacar aqui esses versículos do 15 ao 20, o que Paulo estava enfatizando fortemente ao coração do seu povo. E ele estava dizendo da seguinte forma: a palavra diz que ele é o Senhor da igreja. Ou seja, aquele por meio dele que todas as coisas foram reconciliadas. Paulo estava dizendo assim: igreja, o Senhor é o Senhor da igreja. Todas as coisas foram reconciliadas nele. Não é em homens, é em Cristo. A igreja foi reconciliada em Cristo. Paulo enfatizava muito forte isso, e dizendo: a palavra diz que ele é o Senhor da igreja, amados. Ele é o Senhor que está conduzindo a igreja, ele é o Senhor que está conduzindo as nossas vidas. Um outro ponto, desde o 15 ao 20, que eu quero destacar: por causa dele, por quem ele é. Não é porque Deus é ou porque eu sou alguma coisa. É por quem ele é. A imagem, a plenitude de Deus. É por quem ele é. Quem ele é? A imagem e a plenitude de Deus, o seu Pai. Por isso que a Bíblia diz que aquele que quer ver, aquele que me conhece a mim, conhece o meu Pai. Aquele que vê a mim, vê o meu Pai. Tudo é em Cristo. Não há como não enfatizar que Cristo é a ponte para que nós possamos chegar a Deus. Cristo é. Se nós temos relacionamento com Cristo, nós teremos relacionamento com Deus. Se nós tivermos comunhão com Cristo, nós teremos comunhão com Deus. Se nós tivermos comunhão, se nós tivermos unidade, se nós formos com uma intensificação em uma intimidade com Cristo, nós vamos termos intimidade com o próprio Deus e também pelo Espírito Santo. O outro ponto que eu quero destacar: Cristo, por causa do que ele fez. Olha só, por causa do que ele fez, aquele que criou e reconciliou. Então tudo é ele que fez, por causa que ele fez. Ele fez, aquele que criou e reconciliou. Cristo tem dupla superioridade. Ele está dizendo nisso. Qual que é essa dupla superioridade? Primeiro, ele é o cabeça do universo e da igreja. Segundo, ele é o Senhor de ambas as criações. Olha só a profundidade desse texto.
para que nós chegamos a uma compreensão deste texto. Jamais você vai chegar a uma compreensão se você não tiver uma maturidade espiritual profunda, e a se aprofundando em Cristo e reconhecer todos esses atributos divinos de Deus que Paulo destaca, que está em Cristo, e que através dele as coisas são mudadas e são realizadas nele. Nós temos que prostrar diante dele. Então não é o vírus do Covid que é maior do que Deus. Não é o vírus do Covid que é maior do que o poder de Deus. Deus é maior do que essa circunstância que nós estamos vivendo. Deus quer que nós tenhamos esta maturidade, e esta maturidade vai trazer sobre a igreja discernimento espiritual. E por isso nós tivemos que prostrar aos pés de Jesus nesses últimos tempos. Nos humilharmos, nos arrependermos como discípulos do Senhor. João 5,39, acho que ele fala muito bem a palavra do Senhor, dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. As Escrituras que testificam de Cristo. Então, quando nós entendemos que o discipulado, essa maturidade que gera em nós, gera na igreja, gera esse fortalecimento, nós vamos entender que neste momento também é necessário que a igreja cresça em maturidade com o Senhor. O terceiro ponto que eu quero destacar: para quem é esse chamado de maturidade? Para quem que você acha que Deus tem chamado esse momento? De repente fala assim: não, mas maturidade é só para alguns, só alguns que tem que ter essa maturidade espiritual, esse crescimento espiritual. Para mim não, é só para o pastor, é só para os evangelistas, é só para os presbíteros, é só para o diácono, é só para outros. Não, querido. E eu quero destacar este texto, dando ênfase bem clara para mim e para você aqui, o que Deus está querendo falar conosco sobre esta palavra, no versículo 28, voltando nesse versículo. Ele diz assim: em Cristo nós anunciando, advertindo todos. Essa palavra todas, você vai encontrar ela 3 vezes nesse versículo. É uma tripla palavra, contextualizando essa tripla palavra. Nós vamos ver que Paulo tem um porquê nisso. O que Paulo está querendo dizer para nós nesse momento? Porque a igreja, como eu disse, ela vinha tinha grupos dentro da igreja de Colosso, que eram os gnósticos, e havia 2 classes de gnósticos ali naquele lugar. A primeira era os oipoloi. E esses oipoloi, né, uma frase meio enrolada, mas amém por isso, era um povo comum, supostamente unidos pela fé. Então já encontramos um grupo ali, e agora temos um outro grupo, que era os oitelóis. Era a elite, aquela elite, né, os que sabem mais, né, que havia sido iniciada pelos gnoses, a classe que tinha o conhecimento especial, ou seja, os que tinham a maturidade. Então a palavra de Deus veio ao coração para Paulo e dizendo: olha, essa maturidade não é só para uma classe de pessoas. Essa maturidade, para que esses homens possam ser adquiridas, não é só para os da classe dos gnósticos, os oipoloi, ou nem os oiteloi. Não era só para essas classes. Vamos dizer assim, que no nossos dias atuais, que às vezes você olha e fala assim: fulano é uma pessoa muito sábia, Deus tem dado muita maturidade para ele, por que Deus não dá para mim? Vamos trazer, aplicando um pouco o que Deus está querendo dizer aos nossos corações nesse momento. Então havia 2 grupos nisso. Então essa tripla palavra, ela nos dá um ênfase
dessas duas classes de gnósticos que estava dentro da igreja. E Paulo, ele se posiciona pelo Espírito do Senhor, dizendo: não, essa maturidade é para todos nós. Isso tem que ser aplicado a todos. Ele alertou e ensinou a todos. Rogou para que pudesse apresentar todos maduros em Cristo. Essa maturidade, ela pode ser alcançada desde a irmã que limpa a igreja, desde o irmão que trabalha no serviço braçal, desde aqueles que estão comendo ou se alimentando do pouco. Essa maturidade, ela é espiritual. Vocês lembram que acima eu tinha falado para vocês que eu conceituei 3 pontos de maturidade. Mas essa maturidade que Cristo estava tentando enfatizar e trazer ao coração da igreja era uma maturidade espiritual. Era tempo de crescimento. Deus está querendo que nós saímos do nanismo espiritual. Nós não temos que ser cristãos pigmeus, pequenos. Nós temos que ser cristãos que entendamos com profundidade as coisas do Espírito do Senhor que quer trazer na nossa vida nesses últimos dias. E quando Deus ministrou esta palavra no meu coração sobre discipulado, sobre fortalecimento discipulado, eu sei que discipulado não é fácil. Discipulado requer renúncia, discipulado requer esforço de alguns que estão discipulando outras pessoas. Discipulado, às vezes, vai gerar em nós sentimentos de tristeza, sentimentos de alegria, sentimentos de N situações. E o discipulado não pode ser visto na nossa igreja local, só um encontro. O discipulado tem que haver mudança. E eu tenho certeza que os discipuladores que estão discipulando, o Alexandre, a Adriana, a Silvânia, a Suzana, que hoje cede um testemunho fantástico lá, maravilhoso, abençoador, renovador aos nossos corações. O Júnior com a Luciana, a Vani com o Alexandre e Diane, a Fernanda com o Juliano, o grupo de homens guerreiros. Nós temos que viver um momento de crescimento espiritual. A igreja primitiva, o discipulado começou nas casas e veio um grande avivamento. Quem sabe nesses últimos dias, dentro da nossa própria igreja local, Deus quer trazer um avivamento na nossa família. Deus quer trazer uma mudança de mentalidade dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu conceito de cristão, daquilo que você entende, de você compreende, reorganizar a sua vida espiritual. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados e voltamos novamente para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E neste momento Paulo, ele enfatiza isto, nessa maturidade não é só para alguns, a maturidade é para todos. Mas nem todos querem esta maturidade de Cristo no nosso coração. E Jesus está enfatizando, dizendo: olha, nós temos que passar por essas mudanças. Temos que passar por essa transformação. Eu quero concluir esta mensagem com o versículo 29, que eu disse para vocês que Deus ministrou meu coração e eu quero falar sobre ela. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 29. E para esse fim que eu me empenho, em outras palavras, vai estar me esforço. Em outra palavra, vai estar fadigar, né? Então, ele diz: esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo, ele diz que para esse fim que ele se esforça, para esse fim que Paulo fadiga. Eu queria fazer uma pergunta para você: onde você está colocando mais as suas energias? Onde você está colocando mais as suas disposições?
Nas coisas do reino ou nas coisas materiais? Aonde você tem colocado mais o seu coração? Nas coisas de Deus ou nas coisas das suas próprias intencionalidades? Aonde você tem colocado os teus olhos? Mais nas coisas de Deus ou nas coisas mundanas? Aonde você e eu estamos colocando o nosso coração diariamente? Paulo estava dizendo que ele se afadigava. E eu quero trazer aqui, Paulo está falando de uma metáfora nesse versículo 29, uma parte espiritual. Esse fadigar era como um trabalho rural. As pessoas, elas se esforçavam e trabalhavam como um trabalhador rural. Em outro contexto, Paulo estava falando de uma outra metáfora. Aquele que se esforçava como em um jogo olímpico, onde ele se doava, onde ele se esforçava, onde o suor corria sobre ele. E essas duas metáforas, ela traz um significado único. Paulo estava dizendo da seguinte forma: eu sei que a força não é minha, é de Cristo que faz todas as coisas, mas isso não vai requerer de mim responsabilidade. E maturidade significa ter responsabilidades com as coisas do Senhor. Isto é crescimento espiritual. E nesses últimos tempos o Senhor quer trazer para mim e para vocês e dizer que fazer discípulos não é fácil. Nós precisamos unir as nossas forças. Nós precisamos pensar como a Bíblia quer que nós pensamos espiritualmente. Deus, ele não vai arrancar a sua mentalidade, não, e trazer de você um homem e uma mulher míope. A nossa fé não é cega. A nossa fé é uma fé que vem de um princípio da revelação para a nossa razão e nos traz uma compreensão de quem é Jesus. Deus quer usar sim a nossa inteligência, o nosso raciocínio, mas quer trazer a revelação do poder do Senhor sobre nós. Na queda, até a nossa mentalidade, a nossa vida do modo de pensar foi contaminado pelo pecado. E neste momento Deus também quer trazer a nós uma vida pautada pelo seu Espírito, pela sua glória. E Deus também quer restaurar as nossas vidas, as nossas famílias, querido. Deus neste dia tem falado para mim, comigo, o meu coração, que nós temos que nos fortalecermos em união, em comunhão, no Espírito. Há um avivamento chegando de repente dentro dos nossos lares. E esse momento de Cristo para dentro dos nossos lares não vai requerer de nós uma ausência dos nossos discipulados. De repente o discipulado aplicável dentro da sua própria casa, com a sua esposa, com seus filhos, com as pessoas que estão à volta familiar. Deus quer fazer coisas grandes sobre a nossa vida. Mas antes Ele quer trazer uma mudança na nossa mentalidade, na nossa vida espiritual. E eu te convido a vir conosco neste processo. Temos 3 anos trabalhando com discipulado. E o meu foco é discipulado. Eu estou cada vez querendo me aperfeiçoar. E um dos pilares da nossa igreja local é o discipulado, que está dentro do crescimento integral, sustentável. E eu tenho falado isso para a igreja, temos enfatizado isso. Às vezes os discipuladores estamos treinando, a ausência, às vezes, de não treinar muito mais pelo fato do momento que nós vamos viver. Mas eu tenho certeza que Deus está querendo trazer um avivamento sobre a igreja local. Há um momento de conserto na sua casa. Deus está querendo conserto, está querendo arrependimento da sua igreja. E nós voltarmos não só para a Escritura, mas pela prática e a intimidade com o Senhor Jesus. Esta manhã foi uma manhã de maturidade, pedindo para que nós saímos do nanismo espiritual e voltarmos uma vida com ênfase em discipulado, mas um discipulado de profundidade, não um triunfalismo religioso que está tendo hoje muitos. Eu louvo a Deus pela sua vida, igreja. Eu louvo a Deus pela sua casa, pela sua família. Temos orado por você e eu tenho certeza que vocês têm orado por nós. Ore
O momento é de oração, o momento é de comunhão, o momento é de crescimento espiritual. Eu louvo a Deus por tudo. E eu quero orar por você nesta manhã, em nome de Jesus. Eu convido você a fechar os teus olhos, que eu quero ministrar sobre a sua vida. Senhor, nesta manhã, eu ministro, Senhor, o poder do teu Espírito. Eu ministro, Senhor Jesus, meu Deus, a ação de uma forma sobrenatural pela vida dos teus filhos e filhas. Quebra muralha, quebra barreira, quebra impedimentos, derruba, Senhor Jesus, os gigantes. Arranca, Senhor Jesus, meu Deus, tudo aquilo que veio, meu Deus, meu Pai, tentar atrapalhar, meu Deus, os teus servos a crescerem espiritualmente. Avive tua obra, sustente teus filhos, meu Deus, cure os enfermos, meu Deus, meu Pai, dentro da nossa igreja. Meu Deus, meu Pai amado, visite as UTIs, visite, meu Deus, os nossos governos, visite, Senhor, os pastores. Meu Deus, meu Pai, que possamos crescer nesta maturidade para termos discernimento nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Senhor, ministro a graça do Espírito sobre eles. Oh, Rabassure me canta, Lamassure me cante, Alamanai. Deus de poder, Deus de glória. Deus, aonde, Deus amado, teus servos estiveram, tuas servas estiveram, eu ministro a cura do Espírito do Senhor sobre a vida dele e dela, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de regozijo. Estaremos entrando numa semana de oração. Vou fazer uma escala aí para nós orarmos em nossas residências. E que Deus esteja conosco, queridos, e fortalecendo nesta maturidade espiritual. Fiquem com Deus, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a nossa vida. E você pode dizer amém e glorificar a Deus onde você está. Deus te ama. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A semana é de vitória para a glória do Senhor. E oramos intensificamente. Um beijo ao coração da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Cuiabá.